tema a ser apresentado hoje, que é uma investigação estilística sobre uma peça musical atribuída ao espírito de Wolfgang Amadeus Mozart por Érico Bonfim. Então, Érico, por favor, quem vai coordenar a mesa é o Marco. O Érico Bonfim, apesar de ele ter dado os dados, né, oficiais, ele já se graduou em música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e acabou de entrar no mestrado também no Rio de Janeiro e tem um projeto de pesquisa no mestrado extremamente interessante vinculado à apresentação dele, que é sobre a música mediúnica de Rosemary Brown. Então, com vocês, o Érico vai nos prestigiar agora com a sua apresentação. Bom dia a todos. Bom, essa apresentação é sobre o que é possivelmente o primeiro caso de música mediúnica, pelo menos de música de concerto mediúnica registrada, né, com partitura e atribuída a um grande compositor. Trata-se do fragmento de sonata ditado pelo espírito de Mozart ao médium Johann Lebal. Não sei se a pronúncia é essa, pelo menos assim que se escreve. E um fragmento que foi divulgado nos círculos do Allan Kardec, né? Quer dizer, o médium era conhecido dele, e esse fragmento de sonata foi queimado no Alto de Fé de Barcelona, junto com centenas de obras espíritas, né? Eu falei com o Marcelo, como eu vou falar desse fragmento de sonata, eu falei com o Marcelo para passar um vídeo dele para vocês ouvirem e aí depois eu falo. Que aliás foi um vídeo montado pelo Ademir Xavier e divulgado no blog dele. É um vídeo meu tocando esse fragmento de sonata sobre o qual eu vou falar daqui a pouco.
é que ninguém pode aprender o estilo de um compositor apenas por ouvir uma peça, né? Então a gente não pode dizer que essas pessoas realmente tivessem condições de dizer que o estilo fosse de Mozart, só por terem ouvido uma peça de Mozart imediatamente antes, né? Então é um teste também problemático nesse sentido. Então, quer dizer, o primeiro teste era melhor, só que é muito vago. O segundo teste já é menos vago, a gente tem a data, tem a pianista, tem algumas informações, mas tem um problema metodológico aí. E isso, infelizmente, é tudo que existe de conhecimento sobre essa música até hoje, 150 anos depois. Muito pouco para uma música que se propõe a ser a prova da sobrevivência do espírito de Mozart, convenhamos, né? Na verdade, existe um comentário hoje, foi tudo que eu achei de conhecimento sobre essa música, foi isso, e um comentário na internet que é só sarcasmo, do início ao fim, um comentário que debocha da peça completamente do início ao fim, olha só. Na verdade, esse comentário é de um vendedor que estava anunciando a peça para vender. E aí ele comentou isso aqui no site. Surpreendentemente, esta publicação mostra claramente que ninguém além de Dorival realmente conheceu ou compreendeu a música de Mozart. Olha o sarcasmo, né? Apenas ele sentiu a genialidade da mais simples e sublime grandeza em uma música que nunca vai além da dominante, em alguns casos de extrema bravura, e da subdominante. Depois de ouvir nosso fragmento de sonata, todas as complicações encontradas na música que conhecemos como sendo de Mozart devem ser falsificações. O jeito romântico da peça de Dorival pode indicar que a música celeste pode não ser muito entusiasmante e deve precisar de muitos aperfeiçoamentos, ou então é melhor ficarmos na nossa deplorável terra. Olha só o que a pessoa escreve, né? Isso é tudo que se escreveu a respeito da peça até hoje, lamentavelmente. Agora, se a gente tirar o deboche desse comentário, a única coisa técnica que tem nele, a única coisa que pode ser considerada argumento, é quando ele fala que a música nunca sai da dominante nem da subdominante. Eu fui olhar a partitura. Isso não está no PowerPoint, está no projeto de pesquisa. Eu fui olhar a partitura e, na medida do possível, eu tentei medir já disse que eu não sei até que ponto isso é possível, mas assim, foi ele que começou, de qualquer forma. Eu tentei medir a variabilidade harmônica da música, fazendo o seguinte, eu peguei quantas vezes aparecia uma dominante de um novo tom. E eu contei para ver quantas modulações ou inflexões modulantes tinha na música. Eu observei que no fragmento de sonata, que esse fragmento de sonata tem muito mais modulações e é, portanto, muito mais variado harmonicamente do que o primeiro movimento da sonata K545 de Mozart. Foi uma sonata que eu escolhi ao acaso. Então, a crítica que ele faz quanto à harmonia, ele fala que não sai do quinto e do quarto grau, não faz o menor sentido. Não sei se ele leu a partitura, não sei se ele sabe ler a partitura, porque não faz o menor sentido, a crítica não procede de nenhuma forma. Bom, a proposta do meu trabalho eu peguei um referencial teórico, e atenção, foi um referencial teórico só. Então, vocês vão ver uma pesquisa que mal começou. Né? Um referencial teórico sobre a escrita, sobre o estilo de vários compositores em sua escrita ao piano. E eu peguei o capítulo de Mozart, vi o que esse musicólogo, chamado Konrad Wolf, dizia que determinava o estilo de Mozart, que era quais elementos são característicos da escrita de Mozart, segundo esse musicólogo, e vi se esses elementos apareciam no fragmento sonata. Ou seja, é possível determinar que o estilo é de Mozart. Os elementos característicos do estilo de Mozart ao piano, segundo Konrad Wolf, estão no fragmento de sonata, e é isso que a gente vai ver. Quanto tempo tem? Sério? Não, mas teve também muito tempo, né, do vídeo. Não, então... Já te contou? Não, eu estou considerando. Pode... Ah, tá.
Nem começou a pesquisa. Não está ainda. É aí, né? Aperta lá para a porta. Para fora. Lá, não, aqui. Aqui. Quem sabe? Não, acho que tem que pedir para o Marcelo. Tem como passar o slide? Obrigado. Bom, a primeira característica do estilo de Mozart, típica do estilo de Mozart, que o Konrad Wolf cita, é que é a seguinte: a escrita de Mozart instrumental tinha característica vocal, quer dizer, era um compositor de tipo vocal, mesmo o que tinha nele, mesmo o que ele escreveu para piano tinha característica vocal. E aí eu fui ao Schoenberg, outro referencial, ver o que ele dizia que era uma escrita vocal. E ele enumera essas características. Notas relativamente longas, porque ninguém consegue mudar de nota cantando muito rápido, né? Sinuosidade, quer dizer, a melodia vai para o agudo, volta para o grave e tal. Ausência de grandes saltos bruscos, claro, ninguém consegue mudar de uma nota muito grave para uma nota muito aguda muito rapidamente, né? No instrumento daria para fazer isso, só que aí a gente não seria uma escrita vocal. Esse que é o ponto. Quer usar aqui? Ausência de intervalos aumentados ou diminutos, que são intervalos digamos assim, não está muito no nosso ouvido de música tonal, então dificulta um pouco a gente cantar. Emprego dos intervalos naturais de um tom, tem a ver com o anterior. Modulação gradual e uso cauteloso de dissonância. Eu observei que no tema principal do fragmento de sonata, todas essas características são respeitadas. Não só no tema principal, mas ao longo dela, muitas delas, claro que ao longo da peça toda não tem como respeitar tudo isso, né? Senão a peça seria muito monótona. Né? Mas o tema principal, por exemplo, respeita todas essas características, o que faz dele um tema absolutamente vocal, fácil de cantar, melodioso. Né? Esse aqui de baixo vai, se quiser. Outra característica que o Wolf coloca é que o quinto grau da escala é muito importante nas melodias de Mozart. Ele costuma começar com a quinta nota da escala sobre um acorde de tônica. Em outras ocasiões, segundo Wolf, Mozart, a melodia se dirige ao quinto grau logo durante a frase de abertura. Quando não começa logo com o quinto grau, ela vai para o quinto grau. Isso na melodia, né? A harmonia é do primeiro grau. No fragmento, a gente não tem exatamente isso, mas a gente tem algo semelhante. Ele não começa o fragmento no quinto grau na melodia. Ele começa com o terceiro grau. Só que a primeira nota do compasso seguinte é o quinto grau, ou seja, a melodia se dirige ao quinto grau. É o segundo caso que o Wolf menciona. A melodia se dirige ao quinto grau. Não posso dizer. Só que, para quem não ficar satisfeito com essa semelhança, que não é tão grande, até porque o quinto grau ele surge sobre um acorde de quinto grau, então não é o caso, digamos assim, mais típico. Agora, eu peguei a única outra peça que eu tenho de Mozart, que já é de outra médium, da Rosemary Brown, feita muito tempo depois, e a única outra peça mediúnica que eu tenho de Mozart, né? Que é da Rosemary Brown. E essa única peça mediúnica, essa única outra peça mediúnica que eu tenho de Mozart, começa da exata maneira que o Konrad Wolf diz que é a mais típica de Mozart. Com um acorde de primeiro grau, a música está em sol menor, na mão esquerda tem sol si, é acorde de primeiro grau, e na mão direita da melodia a gente tem a nota de quinto grau, quer dizer, exatamente o caso que o Wolf diz que é típico de Mozart. Esse aí sem o que tirar nem pôr, exatamente o que ele diz que é característico. Outra característica que o Wolf diz que é típica da escrita de Mozart ao piano é que Mozart contrasta linhas cromáticas e diatônicas, sendo que às vezes as cromáticas sobem e as diatônicas descem, ou o contrário, quer dizer, as diatônicas sobem e as cromáticas descem. E aqui, mais uma vez, a gente tem um caso claro disso, evidente disso. A gente tem duas linhas diatônicas descendentes
Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, as quais se segue uma linha cromática ascendente. Então é um caso exato do que Wolff caracteriza como sendo o típico de Mozart. Eu acho até engraçado, porque me pareceu bem melhor do que muitos exemplos que ele deu na própria obra de Mozart. Vou ver se de repente numa próxima edição a gente coloca o exemplo mediúnico lá. Tem outros casos desse contraste melódico, mas eu selecionei aquele porque era o mais claro. Em momentos de grande intensidade, Mozart às vezes recorre a grandes saltos de melodia. No fragmento que é um recurso operístico, né? É um recurso do virtuosismo vocal. Os bons solistas eles conseguem fazer grandes saltos com sua voz, né? com precisão. E Mozart traz essa escrita para o piano. Né? No fragmento, a gente não tem nenhum salto muito grande, a gente tem um salto de oitava. Não é tão grande assim, o Wolff tem exemplos de saltos muito maiores. Mas, de qualquer forma, existe uma semelhança interessante, porque, como o Wolff fala, em momentos de grande intensidade. Aqui a gente tem uma textura muito densa, uma harmonia bastante tensa. Ele está em Dó menor, modulou. E depois disso, vocês reparem que a nota mais alta é um Si bemol. Acho que é uma nota bastante aguda mesmo para soprano. E ela vem depois de um Si bemol oitava abaixo. Quer dizer, tem um salto. Atacada uma nota uma oitava mais acima, uma oitava acima, e essa nota tem ainda uma marca, quer dizer, ela é acentuada. Isso, a meu ver, pode ser interpretado como uma escrita operística, um salto que caracteriza uma escrita que lembra o virtuosismo vocal de um solista de ópera. Então, eu acho que, de alguma forma, é semelhante ao que o Wolff menciona, embora não seja um salto muito grande. Tá acabando. As tensões em Mozart, bom, além de dissonâncias que se resolvem, texturas polifônicas que se resolvem em texturas homofônicas. Ele cita um caso, inclusive, em que essas tensões todas convergem para a volta de um tema anterior. Aqui a gente tem exatamente isso. Aqui a gente tem uma textura muito densa, né, que isso até chamou a atenção da minha professora. Ela falou, caramba, 5 vozes para Mozart não é muito comum, né? Então a gente tem 5 vozes, depois a gente tem 3 vozes, só que com mais independência entre as vozes, quer dizer, uma escrita mais polifônica, com muita tensão. Aqui a gente tem uma quinta diminuta, um intervalo muito tenso, uma dissonância muito forte, e depois de toda essa tensão e de toda essa polifonia, a gente tem a volta de um tema anterior, com consonâncias, com um movimento fluido e com uma textura homofônica. Então é um procedimento que se adequa perfeitamente, se encaixa perfeitamente na descrição do Wolff. Essa é a última. Nos últimos anos da vida, Mozart começou a escrever ligaduras que se prolongavam por mais de um compasso, como costume sua época. A escrita clássica tem ligaduras curtas, um compasso. O Wolff diz que no final da vida, Mozart começou a usar ligaduras de 2 compassos, e ele chega a citar um caso em que Mozart usou uma ligadura de 3 compassos. O que eu achei muito interessante é que o fragmento de sonata tem muitos casos de ligaduras de 2 compassos, alguns casos de ligaduras de 3 compassos e um caso de ligadura de 4 compassos, o que insinua ou sugere de alguma forma uma continuidade entre o final da obra de Mozart quando vivo e a obra dele quando desencarnado. E essas são as referências. Obrigado. Tudo bem. Muito bem. Então, alguma pergunta ou comentário? Ao senhor de Parabéns pelo seu trabalho, lindíssimo. Muito emocionante a gente ver a partitura tão clara como você falou. Eu queria te perguntar se, além do Wolff, teriam outros pesquisadores de Mozart que você podia se
A gente podia, sei lá, beber nessa fonte. Com toda certeza. Na verdade, essa é uma pesquisa que mal começou, né? Tudo isso aí que vocês viram foi usando um capítulo de um referencial teórico. Então, existe um mar de bibliografia a respeito do estilo de Mozart que eu vou usar ainda. A pesquisa do meu mestrado é sobre outra obra. É sobre uma sonata atribuída ao espírito de Schubert e por outra médium, que é a Rosemary Brown, que é a médium mais importante que já existiu, médium musical. Mais importante que já existiu, sem dúvida. A ideia é exatamente essa, que vocês viram aqui. Eu vou pegar referências teóricas sobre o estilo de Schubert, vou ver se o que esses musicólogos dizem que é típico do estilo de Schubert aparece na sonata que é atribuída ao espírito de Schubert pela Rosemary Brown. Eu acho importante falar que existe um precedente muito interessante disso que eu estou fazendo nas letras, que é o trabalho do Alexandre Caroli Rocha. É exatamente isso que eu estou fazendo, ele já fez há 10 anos, eu acho, com o Parnaso de Além Túmulo. É um trabalho maravilhoso, absolutamente maravilhoso, muito impressionante, inclusive, tanto no mestrado quanto no doutorado. Ele fez exatamente isso, ele pegou poesias do Parnaso e viu se elas, pegou referenciais teóricos sobre aqueles autores aos quais as poesias do Parnaso eram atribuídas e viu se o que aqueles críticos literários, aqueles estudiosos, viu-se o que eles diziam que determinavam os estilos daqueles poetas, se essas características apareciam de fato nos poemas mediúnicos. Mais uma lá, rapidamente. Vocês vão. Por favor, está deixando aqui. Por favor, para o pessoal poder ouvir. Bom dia, é Adilson de Uberlândia. São duas perguntas rapidinhas. A primeira é o seguinte: quando a gente fala da obra de um compositor, a gente pensa que toda obra ele fez durante a vida, deixou tudo certinho. Não é bem assim, né? Às vezes as composições ficam esparsas e depois vem uma pessoa e reúne isso e publica como sendo a obra consolidada do autor. Então, mesmo hoje a gente pode ter aí peças de qualquer compositor que podem ser descobertas, ser atribuídas e ter dúvidas se é daquele compositor ou não. Então, a minha primeira pergunta é: esse referencial teórico que você está usando é o mesmo que se segue, por exemplo, para analisar uma obra aí no estilo, vamos dizer, forense, para ver se ela pode ser de fato atribuída àquele autor ou não? E a segunda pergunta rapidinha: se há elementos que destoam do estilo do autor, porque você focou nos elementos que harmonizam, mas tem elementos também que destoam? Obrigado. Bom, duas perguntas ótimas. Quanto ao primeiro ponto, eu não domino esse assunto de pegar uma partitura perdida e ver se é de fato do compositor, de um determinado compositor e tal. Mas, assim, o trabalho, a avaliação de estilo, eu acredito que seja no mesmo sentido. A diferença é que possivelmente não, muito provavelmente, se alguém acha uma partitura que pode ser de Mozart, ninguém vai chamar alguém que vai ler, eu acredito, né? Ninguém vai chamar alguém que vai olhar um referencial teórico e dizer se bate ou se não bate. Provavelmente vão chamar já o cara que é o referencial teórico no momento, né? Então, mas assim, eu acho que o trabalho é no mesmo sentido. Só que tem uma diferença. Eu acho também que quando alguém vai ver se uma partitura é de um determinado compositor, a avaliação não se dá só quanto ao estilo. Eu acredito que os peritos vão analisar também o tipo de papel usado, né, a caligrafia, para ver se aqueles elementos são condizentes com se o papel, por exemplo, havia na época, se poderia ser do compositor, se é o papel que ele usava, a caligrafia, se era a caligrafia dele e tal, que são elementos que enfim, não faria o menor sentido eu usar aqui, né, porque é claro que não vão bater. O papel é claro que não vai ser, etc. Né? Então, eu fico só no estilo, enquanto eu acho que um trabalho desse tipo que você mencionou iria por outras características um pouco mais pragmáticas, enfim, que vão além do estilo. Qual foi a outra pergunta? Elementos que destoam. Não tem, não. Não
estilo é claramente clássico, é baixo de... Ah! Bom você ter tocado, tem sim. A forma é muito estranha. Eu ia falar disso, mas acabei esquecendo. Não é a forma alegre de sonata. E é engraçado, porque o fragmento de sonata não é um fragmento de sonata. Ele não faz sentido entender essa peça que vocês ouviram como um trecho recortado de uma sonata. Não é uma exposição, não é um desenvolvimento, não é uma reexposição. E é uma peça inteira, só que ao mesmo tempo ela não tem a estrutura alegre de sonata, não tem uma estrutura ternária, é uma estrutura muito... Tem alguns trechos isolados, por exemplo, a primeira parte dela pode ser entendida como uma reexposição, só que uma reexposição não era para estar no início. Então esse é um problema, assim, esse é um problema. Eu quebrei muito a cabeça para tentar entender por que essa forma estranha. Até agora não sei, quem sabe um dia eu acabo achando a razão disso, né? Muito bem.